bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova do Enem, PPL 2024, caderno azul, questão 96. A proprietária de um aras comprou um cavalo e, após alguns dias, descobriu-se que o animal apresentava uma doença viral séria. Sentindo-se prejudicada, iniciou uma disputa judicial para determinar se o cavalo já foi comprado infectado ou se ele adquiriu a doença na nova propriedade. Nesses casos, os anticorpos podem auxiliar na decisão do juiz, pois sabe-se que a presença do anticorpo da imunoglobulina M, IgM, primeira classe de anticorpo a ser secretada, refere-se a infecções recentes, primárias ou recorrentes. E daqui a pouco eu vou fazer uma observação sobre infecções recorrentes. E que a imunoglobulina G, IgG, refere-se a infecções um pouco mais antigas. Além das classes, a força de ligação do anticorpo, chamada de avidez, também poderá trazer informações importantes, porque quanto maior a avidez, olha aqui, ó, porque quanto maior a avidez, mais antiga é a infecção inicial. Qual o resultado laboratorial favorecerá a nova proprietária no julgamento? Favorecer por quê? Porque ela fez um investimento financeiro, ela quer o ressarcimento ou a troca desse animal por outro animal. Já vamos analisar as alternativas. Antes disso, vamos revisar aqui. Então, para doenças infecciosas, certo? É necessário um diagnóstico sorológico dos anticorpos IgM e IgG. Tá? Então, para doenças sorológicas, para saber o nível, o grau da doença, né, o tempo decorrido dela, é necessário um diagnóstico sorológico dosando, né, os anticorpos IgM e IgG. Então, lembrando que o primeiro anticorpo a ser produzido na infecção primária é o IgM. Posteriormente, ele é acompanhado pela produção de IgG. Tá? O IgM fica no corpo por um curto período de tempo, ele desaparece, olha só, desaparece de 3 a 6 meses. Então, significa dizer, se eu encontrar um resultado IgM negativo, significa que eu não tenho mais uma infecção recente. O IgG permanece presente por um longo período, por vezes o resto da vida, certo? Então, IgM é uma infecção aguda ou recente, e IgG é uma infecção de um longo tempo. Método de ensaio imunoenzimático de avidez, tá? Então, observe que quanto maior a quantidade de IgG, proporcionalmente maior é o tempo decorrido. E quanto maior a quantidade de IgG, maior é o grau de avidez. Ou seja, tá? Vai mostrar a capacidade de ligação, a avaliação da capacidade de ligação diretamente proporcional ao tempo de infecção. Então, quanto maior a quantidade de IgG, maior é o tempo decorrido, maior é o grau de, maior é a capacidade de ligação do anticorpo com o vírus, certo? E a gente chama isso de avidez, ok? Com relação ao tempo recorrente, tá? O IgM, como a gente falou, ele desaparece após a infecção ter sido controlada. Então ele vai desaparecer. Agora, presta atenção, vou falar do recorrente agora. Se não for controlada, ou se a resposta imunológica não for suficiente, tá? For deficiente, então a infecção ela se torna recorrente. O que é recorrente? Não é crônico. Crônico é aquela doença que piora ou melhora ao longo da vida, mas a pessoa está sempre com a doença, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? A artrite é uma doença crônica. Muitas pessoas têm uma infecção crônica na garganta, estão sempre com a garganta inflamada, às vezes mais, às vezes menos, mas ela está sempre. A recorrente é o seguinte, a pessoa, vamos pensar em prazo de 1 ano, ela fica boa da doença, volta a ficar infectado, melhora da doença, volta a se infectar. Isso é recorrência da infecção, ok? Vamos para as alternativas. IgM positivo, letra A. IgM positivo, IgG positivo com baixa avidez. A IgM positivo marca que ela é recente, tá? E a baixa avidez do IgG torna esse resultado inconclusivo para o tempo longo e conclusivo para o tempo curto. Ou seja, é inconclusivo para o tempo longo. Não dá para afirmar com esse exame que já o cavalo estava há muito tempo com essa doença. Mas é conclusivo para o tempo curto. Então a letra A não vai favorecer a proprietária do aras, tá? Letra B.
IgM negativo e IgG negativo, com baixa avidez. Olha, o cavalo não apresenta ou nunca apresentou o vírus, certo? Letra C. Aqui, IgM negativo e IgG positivo, independente da avidez. Bom, com a ausência de IgM, elimina-se a ideia de uma doença recente, tá? Então, o positivo para o IgG garante que a infecção ela é antiga. Então, esse exame vai favorecer a proprietária do Aras. Vamos para o próximo. Letra D. IgM positivo e IgG positivo, independente da avidez. Bom, indica o IgM positivo e IgG positivo indica uma infecção recente ou ainda em andamento, tá? Uma recente que ainda permanece em andamento, certo? Então, por isso não é a resposta certa. Letra E, IgM positivo e IgG negativo. Então, é uma infecção recente e primária, provavelmente de poucos dias, certo? Então, também não vai favorecer a proprietária do Aras. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!